Pelo que o Memorial Dr. António Agostinho Neto, desde já, a quem o desejar, em formato digital, disponibiliza a sua exposição Neto na primeira pessoa. Muito obrigado. As palavras do Presidente do Conselho de Administração do Memorial, Dr. António Agostinho Neto, António Fonseca. De seguida, Amílcar. Seguidamente, vamos para as primeiras estrofes de uma jornalista consagrada, premiada, autora, fundadora de 2 programas de grande dimensão cultural, o Reencontrar África da Rádio Nacional de Angola e o Afriquia, que é igualmente uma marca também da Rádio Angolana. Maria Luísa Fanzoni, para os vossos aplausos. Muito bom dia a todos. Eu escolhi um poema muito longo, mas também muito lindo. Apetece-me escrever um poema. Apetece-me escrever um poema. Um poema fechado dentro de si, para ser compreendido apenas pelos passarinhos que chilreiam lá fora sobre as 3 árvores da minha única paisagem. Para ser entendido pela canção da seiva circulante no verde das ervas do caminho, áspero da encosta, e pelo brilho do sol, e pelo caráter íntegro dos homens. Um poema que não sejam letras, mas sangue vivo, em artérias pulsáteis de um universo matemático, e sejam astros cintilantes para calmas noites de invernos chuvosos e frios. E seja lume para acolher gazelas que pastam inseguras nos acolhedores campos da imensa vida. Amizade para corações odientos, motor impelindo o impossível para a realidade das horas, cântico harmonioso para a formosura dos homens. Um poema. Quem comparou a África a uma interrogação cujo ponto é Madagascar? Um poema solução, resolvendo a curva interrogativa da imagem em linha reta da afirmação, e a beleza das florestas virgens, a precisão da engrenagem da existência, o som fantástico do trovejar sobre pedras, os cataclismos fluviais pendentes sobre as frágeis canoas do rio Zaire, o claro arrebol dos olhos dos homens. Um poema traçado sobre aço, escrito com as flores da terra e com os braços esguios da podridão, esculpido no amor que exala a esperança daquele meu amigo, a esta hora, com a tanga ensopada no suor do seu dorso, com as canções adocicadas do Kissange ao luar e as gargalhadas infantis para a minha amada, com o calor simpático do corpo sangrento dos homens. Um poema fechado, longo e imperceptível, em que o amor e ódio entrelaçados sejam a síntese da discordância
para ser cantado em todas as línguas. Guiado pelo bem som da marimba e do piano, ritmo do batuque, enxertado sobre as valsas de outra mocidade. Harmonia de xinguilamentos sobre o bárbaro matraquear da máquina de escrever. Grito aflito no vácuo, debatendo-se para encontrar vibração de matéria e aspiração dos homens. Mas não escreverei o poema. Em que subterrâneos circularia o ar irrespirável da violência? Nas cavernas dos teus pulmões ou caftem das vielas sórdidas do conformismo? Ou na avidez dos quilómetros intestinos dos chacais? Ou nas cavidades prostituídas do coração infame do esclavagismo? Ou nas goelas da desonestidade inconsciente? Não escreverei o poema. Escreverei cartas à minha amada, preencherei os espaços claros dos impressos com letra impecável e, nos intervalos, cantarei canções afro-brasileiras. Sonharei com os olhos do amor, encarnados nas tuas maravilhosas mãos de suavidade e ternura. Sonharei com aqueles dias de que falavas quando te referiste à primavera. Sonharei contigo e com o prazer de beber gotas de orvalho na relva, deitado ao teu lado ao sol, uma praia furiosa lá ao longe. E ficará dentro de mim a amargura de não escrever o poema. Nele há tantas amarguras. Não escreverei o poema. Direi simplesmente que o colosso de certeza da humanidade, do universo, é inapagável. Como o brilho das estrelas, como o amor dos teus olhos, como a força da harmonia dos braços, como a esperança nos corações dos homens. Inapagável. Como a sensual beleza da agilidade das feras sobre o campo e o terror transmitido dos abismos. Direi simplesmente sim, sempre sim, à honestidade dos homens, ao vício juvenil da sinfonia das árvores, ao odor inesquecível da natureza que apaga os possíveis cheiros amargos. Sim, à interrogação mágica de Talamungongo, do Cunene ao Mayombe, ao sonoro cântico do ritmo subterrâneo e dos chamamentos telúricos, aos tambores apelando para o fio da ancestralidade esbatido além ao ponto interrogatório de Madagascar. Sim, às condições místicas, à musculatura dos membros, ao quente das fogueiras endeusadas na lenha das sanzalas, às expressões magníficas das faces esculpidas no alegre sofrimento das quitandeiras e no ritmo febril das sensações tropicais, à identidade com a filosofia do imbondeiro ou com a condição dos homens, ali onde o capim os afoga em confusão. Sim, à África terra, à África humana. Direi sim em qualquer poema. E esperamos que a chuva pare e deixe de molhar os chilreantes passarinhos sobre as 3 árvores da minha única paisagem e o desejo de escrever um poema. Isso passa. A diretora, a professora Maria Luísa Fanzoni. E damos sequência a este momento, Amílcar, já com mais poesia. É verdade, mais poesia de Agostinho Neto. Para daqui a pouco, antes podíamos ouvir o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, que nos vai fazer a apresentação da memória descritiva sobre a logomarca do centenário.
Excelência, Doutora Adão de Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Excelências dignatários do Poder Judicial, Executivo e Legislativo, Sr. Vice-Governadora da Província de Luanda, distintos representantes dos órgãos de defesa e segurança aqui presentes, distintos representantes do corpo diplomático, entidades religiosas e eclesiásticas, representantes da sociedade civil, familiares contemporâneos de Agostinho Neto, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, antes de mais, transbordar uma saudação especial a todos aqui presentes neste ato de lançamento do centenário de Agostinho Neto. As nossas saudações são merecidamente endereçadas a todos aqueles que, mesmo não estando aqui presentes, fazem ecoar em Angola e no mundo os ensinamentos de Agostinho Neto. Há na vida dos povos e das nações homens que, pelos seus feitos imensuráveis, ficam marcados com letras de ouro na sua história. Grandes homens, grandes em visão, com sabedoria e bondade suficiente para liderar e discernir o que seu tempo demanda, e a coragem para conduzir a epopeia a bom termo. Falamos hoje do lançamento do centenário de Agostinho Neto, um dos construtores mais destemidos da nossa história, de uma figura de dimensão universal, cuja estrutura se projeta no mundo para se converter num património comum da humanidade. Com a criação da Comissão Interministerial para a Organização das Ações Comemorativas Alusivas ao Centenário de Agostinho Neto, primeiro Presidente da República de Angola e fundador da nação, esta comissão, liderada por Sua Excelência Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, agendou com prioridade a preparação de um concurso público para a criação da entidade visual das celebrações do centenário de Agostinho Neto, portanto, a sua logomarca. Esta preparação e este concurso foi amplamente divulgado, assumiu, sobretudo, uma postura de maior transparência, inclusive, e que foi assumido, sobretudo, internamente e na diáspora. Assim, e de acordo com o comunicado número 1 desta comissão, de 28 de outubro de 2021, a Comissão Interministerial para a Organização das Ações Comemorativas Alusivas ao Centenário de Agostinho Neto, e nos termos do despacho presidencial 82/21 de 2 de junho, foi publicado no passado dia 30 de março do corrente ano, 2022, o resultado do concurso público para a concessão da logomarca do centenário de Agostinho Neto, que se assinala a 17 de setembro de 2022. Com base no regulamento do concurso, o júri avaliou 58 candidaturas, das quais 3 empresas e 55 pessoas singulares. Das candidaturas apresentadas, 28 foram em formato físico, entregues no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, CIAM, das quais 30 através do portal que foi criado para envio online no dia 22 de outubro. Foram considerados os seguintes critérios de decisão dos trabalhos. Primeiro, o conceito, adequação com a proposta de realização do centenário de Agostinho Neto. Segundo, a criatividade, inovação conceptual, a originalidade, a comunicação com maior incisão e universalidade, a aplicabilidade em cores preto e branco
em variadas dimensões, a elegibilidade estar em consonância com o regulamento do concurso e, por fim, o júri selecionou 3 trabalhos conforme os critérios acima definidos por votação e escolheu apenas uma em primeiro lugar, que ficou com a logomarca. Dos 3 trabalhos, destacamos, sobretudo, da empresa Orion, Agência de Publicidade e Produção, do Instituto Obra Primata, Prestação de Serviços, e do cidadão José Ernesto Lando. Para a logomarca oficial do Centenário de Agostinho Neto, foi escolhida e anunciamos a proposta apresentada pela empresa Orion, Agência de Publicidade e Produção. Portanto, esta é a logomarca aprovada e que estará em uso para as celebrações do Centenário de Agostinho Neto. Portanto, a logomarca escolhida para as celebrações do Centenário de Agostinho Neto foi inspirada nos símbolos da República e com ênfase às cores da República de Angola. A sua concepção seguiu uma linha gráfica simples, cruzando traços clássicos modernos em simbiose, que confere uma estrutura de fácil interpretação e utilização em vários fundos e formatos. Ao centro está um livro aberto, estilizado, que representa a luta contra o analfabetismo e a atividade literária e poética, uma das muitas facetas do saudoso presidente António Agostinho Neto, e as folhas onduladas, estendidas para o lado direito, formam o número 100, tendo o último 0 o rosto do saudoso presidente Agostinho Neto, formando uma medalha. O número 1 está representado por uma torre, em formato de um foguetão, em referência ao poema A Caminho das Estrelas, da obra Sagrada Esperança. O elemento que simboliza o número 1 tem por baixo do sarcófago onde repousam os restos mortais do fundador da nação. Embaixo, a inscrição da data de nascimento e os anos de 1922 a 2002 e a legenda do Centenário de Agostinho Neto, que funciona sob os vários fundos, sem perder a leitura e a estética. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, termino como comecei, enunciando um dos poemas mais privilegiados do saudoso presidente Agostinho Neto. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar, mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. A esperança somos nós. Mãe, Sagrada Esperança, muito obrigado, Excelência. Nuno Caldas Albino, Secretário de Estado para a Comunicação Social e a apresentação da memória descritiva da logomarca do Centenário de Agostinho Neto. Excelências, senhoras e senhores, vamos voltar ao poemário de Agostinho Neto. Agostinho Neto escreveu muitos poemas, mas estão tornados públicos apenas 76 e fazem parte de 3 livros. Sagrada Esperança, que contém 51 poemas, é a obra que Agostinho Neto publicou em vida. Depois, Renúncia Impossível, que reúne 18 poemas, um trabalho de investigação feito por Maria Eugênia Neto, Antero de Abril, e creio que, se a memória não me atraiçoa, de um jornalista que hoje reside em Benguela, falo de Dário de Melo. Terceira obra, Amanhecer, apenas 7 poemas, lá está o último poema que Agostinho Neto escreveu,
em 1972, 3 anos antes da proclamação da nossa independência. Aqui na sala estão pessoas que partilharam a vida com o Agostinho Neto e queria, se a augusta Assembleia me permitisse, que cumprimentasse e que vocês, digníssimos, saudassem Desidério Costa e Roberto Vítor de Almeida. O engenheiro Desidério Costa, a partir de 1962, ano em que o presidente Agostinho Neto assumiu a direção do MPLA, foi membro do comitê diretor deste Movimento Popular de Libertação de Angola, que proclamou a independência em 1975. Roberto Vítor de Almeida, poeta, foi ministro, deputado à Assembleia Nacional, jornalista igualmente, uma faceta que poucos conhecem. Acompanhou também o saudoso presidente Agostinho Neto na sua caminhada para os acordos de Lunhamés com as autoridades coloniais portuguesas logo a seguir ao 25 de abril de 1974. Falar da dimensão de Agostinho Neto é, sem dúvida, fazer um recuo na história. Assim é que, depois destes dados avançados por Amílcar Xavier, vamos também ver um pequeno documentário que nos traz dados biográficos sobre o Dr. António Agostinho Neto para a vossa apreciação. À bela pátria angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Havemos de voltar à Angola libertada, à Angola independente. A longa trajetória da nossa história sempre teve homens e mulheres que se notabilizaram pelo seu exemplo de bravura e inteligência acima do comum. Muitos foram os que perderam as suas vidas para que os angolanos alcançassem a liberdade e a dignidade de um povo e de uma nação. Agostinho Neto lidera a lista desses heróis. Eu guerrilheiro que passo tempo lá na mata do Maiombe. Em 1922, às 5 horas do dia 17 de setembro, nasce em Cachicane e Colibengo António Agostinho Neto, filho de Agostinho Neto e de Maria da Silva Neto, catequista e professora respectivamente. No final dos anos 30, os seus pais mudaram-se para Luanda, onde Agostinho Neto prossegue os seus estudos secundários no Liceu Salvador Correia. Em 1944, completa o 7º ano do liceu. Sendo funcionário dos serviços de saúde, deixa Angola e embarca para Portugal, a fim de frequentar a Faculdade de Medicina de Coimbra. No final dos anos 40, beneficia de uma bolsa de estudos pelos metodistas americanos. Transfere a sua matrícula para a Faculdade de Medicina de Lisboa, cidade onde passa a residir e onde inicia a sua atividade cultural e política no seio da Casa de Estudantes do Império. No mesmo dia e ano em que se licencia em Medicina da Universidade de Lisboa, casa-se com Maria Eugénia Neto, com quem viria a ter 3 filhos, Mari Jorge, Irene e Leda Neto. Regressado de Lisboa, um ano depois, abre em Luanda um consultório médico, onde realizou inúmeras consultas gratuitas para o seu povo, numa demonstração de verdadeiro humanista. Homem de letras e de cultura, os seus feitos passam também pela literatura. No seu acervo literário constam 7 livros publicados entre 1957 e 1979. O seu percurso foi bastante marcante, o que lhe conferiu o título de O Poeta Maior. Fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. As obras, entre elas Sagrada Esperança, Caminho do Mato, Renúncia Impossível, O Meu Sonho, As Palmas da Minha Mocidade e Havemos de Voltar,
são hoje fonte de inspiração e motivo de investigação científica por parte da nova geração. Para o meu lugar, vasos que roubaste. Com Lúcio Lara e Orlando de Albuquerque, funda em Coimbra a revista Momento, na qual colabora. Para mim nada quero, nem riquezas, nem pobreza, nem alegrias, nem tristezas. Apesar de viver em Lisboa, integrou o grupo Vamos Descobrir Angola, que daria origem ao movimento dos jovens intelectuais de Angola. No início da década de 50 é preso pela PIDE durante 3 meses, quando recolhia em Lisboa assinaturas para a Conferência Mundial da Paz de Estocolmo. O espírito africanista leva-o a fundar, clandestinamente, em Lisboa, em parceria com Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos e Francisco José Tenreiro, o Centro de Estudos Africanos, cuja finalidade cultural e política visava a afirmação do nacionalismo africano. De igual modo, fundou o Clube Marítimo Africano, correia de transmissão entre os patriotas angolanos que se encontravam em Portugal e os que em Angola preparavam os alicerces do movimento de libertação. Matai-vos, matai-vos, embriagai-vos, e agora dai esmolas aos pobres. Nada me pode interessar, que eu não sei. No ano em que vários movimentos patrióticos se fundiram no Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Agostinho Neto encontrava-se preso nas masmorras de Lisboa. Não sou. Em junho de 1961, é eleito presidente honorário do MPLA. Volta a ser preso e deportado para Cabo Verde, onde permaneceu até finais de 1962. Mais tarde, é transferido para as prisões do Aljube, em Lisboa, onde fica cerca de 3 meses. Inúmeras foram as campanhas internacionais de solidariedade para a sua libertação. Em 1962, ascende a presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, sucedendo a Ilírio Machado e Mário Pinto de Andrade. Em junho de 1963, com a ajuda de progressistas portugueses, evade-se de Portugal com a sua mulher Maria Eugénia Neto e filhos para Leopoldville, atual Kinshasa, onde o MPLA tinha sua sede no exterior. Nesse ano, é eleito presidente do MPLA durante a Conferência Nacional do Movimento. Ao longo da década de 1970, Agostinho Neto liderou as atividades políticas e de guerrilha do MPLA e o processo de descolonização de 74 a 75, a partir de Argel, Argélia e Brazzaville, República do Congo. O comandante em chefe dos guerrilheiros era dotado de uma delicadeza singela, carregada de ternura, que a guerra não desumanizou. Todo mundo eu junto ao vosso canto. Enquanto eclode o 25 de abril de 1974, o MPLA debatia-se com várias dissidências no seu seio. Mais uma vez, Neto surge como unificador e começa a preparar os então maquisardes para o regresso às cidades e às famílias. O seu regresso, definitivo e apoteótico a Luanda, ocorre a 4 de fevereiro de 1975. O então aeroporto Craveiro Lopes é tomado pela população que identifica Neto como o tão esperado líder libertador. Eu sinto, eu vos sinto. A 11 de novembro, sob o troar dos canhões e perante a África e o mundo, proclama a independência nacional e torna-se no primeiro presidente da República de Angola. De 11 de novembro de 1975, em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Vencido o colonialismo,
Angola enfrentou novos inimigos internos e externos. Estratega como poucos, Neto teve a visão e a coragem necessárias para proteger a unidade nacional e garantir a nossa soberania. Estabelece importantes alianças com países amigos. Cuba e a União Soviética juntam-se ao heróico povo angolano na luta contra as forças invasoras. A ação iniciada pelo presidente Neto culminou no final dos anos 80 com a derrota copiosa às forças do imperialismo, tendo forçado o fim do apartheid na África do Sul e a independência da Namíbia no princípio da década de 90. A sua gestão, enquanto presidente de todos os angolanos, é marcada por uma forte ligação à população mais carente e então oprimida. O mais importante é resolver os problemas do povo. Torna-se no farol de todos os que o seguem. Além de presidente e comandante em chefe, o Dr. Agostinho Neto foi o fundador da União de Escritores Angolanos e o primeiro reitor da universidade de que é patrono. O seu papel determinante na luta de libertação nacional e na dignificação dos africanos foi merecedor de inúmeras distinções, sendo a mais importante a de Herói Nacional, a mais elevada do Estado angolano. António Agostinho Neto morre em Moscovo a 10 de setembro de 1979, vítima de doença. O seu desaparecimento físico deixa em estado de choque o povo angolano e os progressistas do mundo inteiro. Tal foi a dimensão da perda. De Colibengo aos grandes aerópagos do mundo, falar de Agostinho Neto é falar da conquista da nossa autodeterminação e da elevação da África no mundo e de um visionário e patriota que alcançou o seu principal objetivo: libertar Angola e transformá-la na trincheira firme da revolução em África. Ao celebrarmos o centenário do seu nascimento e fiéis a tão distinto legado, Angola e África rendem homenagem ao fundador da nação, humanista, poeta maior, médico e africanista. O mais importante é Agostinho Neto, presente. Obrigado, presidente. Angola, Mudilaina. Bom dia, Excelências, estimados membros da Comissão Interministerial para as festividades do centenário do Dr. António Agostinho Neto, estimados auxiliares do Poder Executivo, senhores deputados, estimados convidados, minhas senhoras e minhas senhoras, muito obrigado pelo convite que me foi formulado para estar aqui e interpretar a Deus a hora da largada. Mãe tu é wangi longe meu kukinge alakina kiwa kingile mama mushiwola shashingongo muitangana yajipashi
ajipashi Oguamie me mama Mwenye wami wajibokyo kukinga kwami Emengi kinga mindingi Eme una mukingile Mayetwe me una mukingile Oguamie me mama Mwenye wami wajibokyo kukinga kwami Emengi kinga mindingi Eme una mukingile Mayetwe me una mukingile Ay mama me una mukingile Ay mama me una mukingile Ay mama me una Minha mãe, tu que me ensinaste a esperar, como esperaste paciente nas horas difíceis. Mas em mim, mãe, a vida matou esta mística esperança. Eu não espero, eu sou aquele por quem se espera. Somos nós, mães dos filhos, partidos por uma fé que alimenta a vida. As nossas crianças nuas nas sanzalas do mato, nos areais do meio-dia, a jogar bola de trapo. Nós mesmos, os contratados, a queimar vida nos cafezais. Somos nós, mãe, que um dia voltaremos para cantar hinos à liberdade numa Angola independente. Antônio Agostinho Neto. Ai, mamá, emengi hoje laia de cangue, emengi soto hoje laia de voto de cutiço bueno. Ai, mamá, ai, mamá, ai, mamá. Muito obrigado. Dom Caetano, acompanhado da Orquestra Camerata Extra Deus, a Hora da Largada. Aproveito para que a augusta plateia saúde esta orquestra. Vai fazer 5 anos no dia 12 de dezembro próximo. De seguida, vamos acompanhar a apresentação das atividades para o centenário pelo Secretário de Estado para as Autarquias Locais e coordenador do Grupo Técnico da Comissão Interministerial, Dr. Márcio Daniel. Excelência, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil, Presidente da República, distinta veneranda juíza Presidente do Tribunal Constitucional, distintas autoridades do Poder Legislativo, demais autoridades do Poder Judicial, distintos representantes do corpo diplomático, dignos membros da família do saudoso Presidente Dr. António Agostinho Neto, membros da sociedade civil, minhas senhoras e meus senhores. Para saudar o centenário de Sua Excelência Dr. António Agostinho Neto, Presidente da República, exarou o despacho número 82/21, de 2 de junho, e criou a Comissão Interministerial para a Organização das Ações Comemorativas alusivas ao centenário do Presidente Dr. António Agostinho Neto, primeiro Presidente da República e fundador da nação, que é coordenada por Sua Excelência, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, aqui presente.
À luz deste decreto presidencial, foi gizado o Programa Geral das Celebrações do Centenário do Dr. António Agostinho Neto e que nós passamos a apresentar. O programa está dividido em 3 momentos. Divide-se em 11 ações que serão levadas a cabo pela Comissão Interministerial, complementado por ações que serão levadas a cabo pelos governos provinciais, pelas missões diplomáticas e consulares e pelas organizações da sociedade civil. Entre as ações que vão ser levadas a cabo pela Comissão Interministerial, destacamos as seguintes. Em primeiro lugar, a reedição dos livros Sagrada Esperança e Renúncia Impossível, bem como da demais literatura publicada por Dr. António Agostinho Neto em vida ou a título póstumo. O concurso literário 100 anos de António Agostinho Neto, uma ação que será levada a cabo pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e que visa premiar o gênio literário das novas gerações. Será levada a cabo a jornada académica sobre as múltiplas dimensões da figura do Dr. António Agostinho Neto e o seu papel desempenhado na libertação da África, uma atividade que vai decorrer durante os meses de maio, junho e julho e será da responsabilidade do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria. Será realizada em junho de 2022 a Conferência Internacional Agostinho Neto e a Formação de Quadros Angolanos. É uma atividade que será levada a cabo pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e que visa realçar o papel de Agostinho Neto na formação dos primeiros quadros que integraram o aparelho governativo angolano e também da criação da Universidade Agostinho Neto. No âmbito ainda das celebrações do centenário levado a cabo pela Comissão Interministerial, será realizado um culto ecuménico a ter lugar no dia de aniversário do Presidente Dr. António Agostinho Neto, a 17 de setembro, que é uma atividade que vai ser realizada sob os auspícios do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Também em alusão ao centenário do Presidente António Agostinho Neto, será realizado o ato solene de condecorações em homenagem ao centenário no dia 11 de novembro, em que Sua Excelência o Presidente da República de Angola outorgará a Ordem 11 de novembro a individualidades da nossa vida pública por ocasião do centenário do Presidente António Agostinho Neto. Já está em curso e terminará no mês de setembro o concurso de excelência académica Dr. António Agostinho Neto. É uma atividade que vai ser levada a cabo pelo Ministério da Educação em todo o território nacional e envolverá todas as escolas do ensino primário e secundário. Este ano, no âmbito do centenário, durante os meses de setembro, outubro e novembro, realizaremos uma edição especial do FENACULT, Festival Nacional de Cultura Especial Centenário Dr. António Agostinho Neto, uma atividade que também será levada a cabo pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Ainda no âmbito do centenário, realizar-se-á um amistoso de futebol 11 que contará com a participação das seleções nacionais vencedoras do CAN, participantes do Mundial e também vencedor da Taça COSAFA. É uma atividade que se vai realizar no mês de junho. Ao nível das missões diplomáticas e consulares, destacamos entre as várias atividades que serão levadas a cabo, uma que ocorreu já no dia 5 e 6 de maio, que é o colóquio sobre a vida e obra de Agostinho Neto, que ocorreu na Unesco, em Paris, França. No que diz respeito às atividades da sociedade civil, destacamos aquelas que serão levadas a cabo pela Fundação António Agostinho Neto. São várias e, sumariamente, indicamos as de maior realce, designadamente
a exposição conjunta dos vitrais de Pimentel Domingues, que é um colecionador da obra fotográfica de António Agostinho Neto. A publicação de várias revistas, a realização do programa Sábado nos Moceques, a realização do programa Festineto, a realização de várias exposições aqui neste espaço Memorial António Agostinho Neto e ao nível de todo o país e na diáspora, a realização do concerto musical Havemos de Voltar, atividades de matéria de teatro e poesia, workshops, palestras, etc. Todas essas atividades serão combinadas por outras que serão desenvolvidas pelos governos provinciais, pelos demais ministérios e pelas organizações da sociedade civil. Muito obrigado a todos pela atenção. Márcio Daniel, a apresentar aqui as atividades que vão conformar o centenário de Dr. António Agostinho Neto. Várias ações a serem desenvolvidas pelos ministérios, governos provinciais e outras instituições até novembro deste ano, tudo para celebrar os 100 anos de Neto. E se me permitem, vale sublinhar que há muito que não havia um programa tão cheio, tão intenso sobre a vida e obra de Agostinho Neto, fundador da nação angolana. Por isso mesmo, os vossos aplausos mais uma vez. A influência de Neto nos autores mais jovens é notória e ele continua a influenciar também aqueles que são intérpretes apenas. Hoje vamos ver alguns pequeninos que vão interpretar poesia de Neto. Vamos começar com Daniel Barros e Daniela Pegado. Contratados. Contratados. Longa fila de carregadores domina a estrada com os passos rápidos. Sobre o dorso, levam pesadas cargas. Vão. Olhares longínquos, corações medrosos, braços fortes, sorrisos profundos como águas profundas. Largos metros os separam dos seus e vão cheios de saudades e de receio. Mas cantam. Fatigados, esgotados de trabalho, mas cantam. Cheios de injustiças, calados no íntimo das suas almas, e cantam. Com gritos de protestos, mergulhados nas lágrimas do coração, e cantam. Lá vão, perdem-se na distância se perdem os seus cantos tristes. Eles cantam. A Daniela e o Daniel. É verdade. Contratados. Um poema que está na obra poética Sagrada Esperança, o conjunto de poemas que Agostinho Neto publicou em vida. Este poema foi escrito entre 1946 e 1956, de resto, período duro da poética de Agostinho Neto.
um poemário de protesto que Agostinho Neto escreveu durante os primeiros anos das suas primeiras cadeias ainda em Portugal e particularmente em Lisboa, na cadeia de Aljube. De seguida vamos acompanhar a mensagem da família do presidente Agostinho Neto, uma mensagem que vem em formato de vídeo. Vai falar para todos nós a viúva Maria Eugénia Neto. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Excelência, Doutora Adão Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, digníssimos ministros, ilustres secretários de Estado, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. A Fundação Dr. António Agostinho Neto é que tenho a honra de presidir, na dupla qualidade de Presidente e de viúva do Presidente Agostinho Neto. É o instrumento de informação de que nos servimos para dar a conhecer ao país o estado dos nossos trabalhos, a marcha das nossas iniciativas e a contribuição do nosso esforço para a realização da celebração do centenário de António Agostinho Neto, inseridas no programa oficial da Comissão Interministerial, criada para coordenar todos os esforços, iniciativas e atividades que se inspirem no propósito patriótico de comemorar o legado de António Agostinho Neto na data do seu 100º aniversário natalício. As comemorações são formas coletivas de lembrar em que grupos sociais recorrem às memórias para reelaborar identidades e imaginar o futuro. Em tempos de transformações sociais, essa necessidade torna-se mais profunda. Nos 100 anos do nascimento do poeta, do médico, do líder revolucionário, prisioneiro político do ano de 1961 pela Amnistia Internacional, guerrilheiro e estadista angolano, que foi presidente do MPLA e o presidente fundador da República de Angola, apreciamos o homem que, com o seu pensamento, convicções e ação política, marcou decisivamente a história de Angola, da África e do mundo. Porque comemorar o centenário de Agostinho Neto, perguntamos, é o primeiro e único centenário no qual estaremos presentes. Fazemos-lo para que outros possam comemorar os próximos 200, 300 anos. É a ocasião também para celebrar e reconhecer o apoio singular de todos quantos o apoiaram ao longo da sua trajetória pessoal e política. É assim que o centenário de Agostinho Neto acaba de ser evocado no Dia da Língua Portuguesa, celebrado no dia 5 de maio na Unesco, no qual a Fundação agraciou a Ordem Sagrada da Esperança a 20 intelectuais e cientistas da Academia Francesa de Letras e ao poeta cubano Nicolas Guilhem, assim como a 2 pintores muralistas mexicanos, Diego Rivera e David Cisqueiros, pelo apoio à sua libertação quando se encontrava detido na cadeia de Porto, Portugal, em 1955. Agostinho Neto deixou marcas profundas em muitas pessoas, não apenas pelas suas ideias, mas, sobretudo, pelo seu compromisso ético-político e ação decisiva, como atestam as palavras lá em fronteiras do antigo Presidente da República da Namíbia, Hifikepunye Pohamba, um dos países da África Austral destacados na célebre declaração no Zimbábue, na Namíbia e na África do Sul. Está a continuação da nossa luta. Speak. You cannot write about the history that brought about the independence of Namibia through the liberation struggle that we waged without mentioning the name of Agostinho Neto. António Agostinho Neto pertence ao grupo dos que, em plena Guerra Fria, fizeram história num período difícil e decisivo da luta de libertação
anticolonial em África. As celebrações oficiais do seu centenário são uma oportunidade para conhecermos melhor o homem e o político e refletir sobre o seu legado histórico para as novas gerações. Agradeço a vossa atenção. Maria Eugênia Neto, viúva do saudoso presidente António Agostinho Neto, conheceram-se em Lisboa, em casa de Humberto Machado, irmão de Ilírio Machado. Uma diferença de 15 anos. Estamos a celebrar o centenário de Agostinho Neto. Maria Eugênia Neto celebrou, em março passado, 85 anos de vida. Na sequência, vamos ouvir e ver Gersi Pegado, ao som da Orquestra Camerate, declamar o poema 2 anos de distância. Saudades, dizes na carta de ontem, quando nos veremos, breve ou tarde, diz-me amor. Saudades, dizes na carta de ontem, quando nos veremos, breve ou tarde, diz-me amor. No silêncio estão as conversas que não tivemos, os beijos não trocados e as palavras que não dissemos, as cartas censuradas, entre o dilema de hoje, viver submisso ou perseguido, são os nossos dias de sacrifício e audácia, pelo direito de viver pensando, viver agindo livremente e humanamente, entre a saudade e o desejo. Quando nos veremos, breve ou tarde, diz-me amor. Cresce com mais justiça ainda, a ânsia de sermos com os nossos povos, hoje sempre cada vez mais livres, livres, livres. A Gersi Pegado, 2 anos de distância. Um poema, Amílcar, que data de que época? É de 1952 e está no livro Sagrada Esperança. Ela foi acompanhada, tal como os outros artistas que já passaram por este palco, pela Orquestra Camerate, que vai celebrar em breve 5 anos da existência. Vamos ouvir a intervenção de Sua Excelência Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, do Presidente da República, Adão de Almeida, ele que é também coordenador da Comissão Interministerial. Veneranda Juíza Conselheira, Presidente do Tribunal Constitucional,
distintos representantes dos órgãos de soberania, caros membros do Executivo, excelentíssimos representantes dos órgãos de defesa e segurança, muito dignos representantes do corpo diplomático, dignos membros da família do presidente Agostinho Neto, caros convidados, excelências. A aldeia de Caxicana, no município do Icolibengo, viu nascer, aos 17 de setembro de 1922, um dos filhos mais queridos da pátria angolana. O destino interrompeu cedo a sua caminhada de luta pela dignificação do homem angolano, mas não o impediu de deixar a sua marca nos corações dos angolanos. Agostinho Neto será sempre conhecido e reconhecido como um lutador incansável pelos mais altos anseios do seu povo, como um patriota firme e destemido na defesa da causa dos angolanos e como o fundador da nação angolana. É transversal à sua vasta obra e ao seu pensamento o sonho da conquista da nossa independência e o desejo de fazer de Angola uma nação próspera. Em O Içar da Bandeira, poema escrito na cadeia de Aljuba em 1960 e dedicado aos heróis do povo angolano, Agostinho Neto escreveu: "Quando eu voltei, qualquer coisa gigantesca se movia na terra. Os homens nos celeiros guardavam mais. Os alunos nas escolas estudavam mais. O sol brilhava mais. E havia juventude calma nos velhos. Mais do que esperança, era certeza. Mais do que bondade, era amor. Os braços dos homens, a coragem dos soldados, os suspiros dos poetas, todos tentavam erguer bem alto, acima das lembranças dos heróis, Ngola Quiluange, Rainha Ginga. Todos tentavam erguer bem alto a bandeira da independência." Excelências, se estivesse entre nós, o presidente António Agostinho Neto completaria, no dia 17 de setembro do corrente ano, 100 anos de vida. Para saudar o seu centenário, divulgando e exaltando o seu legado, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, criou a Comissão Interministerial, cujo programa de atividades é hoje aqui apresentado. Porque celebrar o centenário de Neto é justo, é merecido e é necessário. Em primeiro lugar, porque Angola sabe honrar a memória dos seus filhos, sabe ser grata e sabe reconhecer a dedicação, o empenho e a abnegação na defesa dos valores pátrios. Em segundo lugar, porque representa a reafirmação de um legado, a transmissão de valores para que as atuais e as futuras gerações de angolanos possam servir à pátria com o mesmo empenho, com a mesma dedicação e com a mesma abnegação. Celebrar o centenário de Neto é recordar várias páginas da nossa história gloriosa, de trajetórias de lutas, de suor, de luto e de vitórias. A história recente de Angola pode ser dividida em 3 grandes períodos. O período da luta de libertação nacional ao alcance da independência, o momento sequencial até a conquista da paz definitiva e, por fim, o momento contemporâneo de luta pelo desenvolvimento e pelo bem-estar social. Em cada um desses momentos despontaram e despontam nomes de filhos ilustres da nossa Angola que, com seu exemplo de dedicação à pátria, inspiram e inspiraram várias gerações a empreender a mesma luta
forjando, primeiro, amplos movimentos de resistência ao poder colonial e depois a consciência nacional para a preservação da unidade nacional e da integridade territorial, para o reforço da soberania, para a conquista da paz, para a reconciliação entre todos os filhos de Angola. Distintos convidados, na passada semana, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, homenageou honrosamente a figura de António Agostinho Neto, ao lado de outras grandes personalidades de países de expressão portuguesa. O nome do primeiro presidente de Angola despontou numa cerimónia singela carregada de simbolismo. A homenagem teve uma dimensão essencialmente cultural, mas tanto podia ter uma dimensão de um estadista, de um progressista, de um panafricanista, de um humanista. A homenagem da Unesco reafirmou a dimensão internacional da figura de António Agostinho Neto. Mas não se tratou de um ato isolado. O mérito das suas ações, em cada uma das suas múltiplas dimensões, tem merecido atenção e reconhecimento um pouco pelos quatro cantos do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, o destino privou-nos prematuramente do convívio com o presidente Agostinho Neto, que faleceu quando se preparava para completar 57 anos de vida e apenas 4 anos após ter proclamado solenemente a nossa independência. Porém, a dimensão da sua luta, a profundidade do seu legado e a pertinência dos seus ideais fazem da obra de Neto um legado intemporal, que não se esvai com o tempo. Apesar de cerca de 43 anos decorridos desde o seu passamento físico, o ideário de Agostinho Neto mantém-se vivo e continua a inspirar várias gerações de angolanos. António Agostinho Neto guiou-nos por uma causa justa, indicou-nos uma visão acertada e ensinou-nos a projetar um futuro de prosperidade. A causa justa, claro, sempre foi o alcance da independência nacional, o resgate dos nossos valores culturais e a solidariedade com os povos africanos, em profunda coerência com seu discurso político ao enfatizar que Angola é e será, por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. A visão acertada de Agostinho Neto sempre esteve associada ao alcance do bem-estar dos angolanos, à busca de soluções adequadas a um fim que, sendo uma luta permanente, constitui um imperativo para um povo que foi por largos séculos vítimas de sevícias impostas por um regime colonial. Quando disse, em frase transformada em lema nacional, que o mais importante é resolver os problemas do povo, Agostinho Neto apontava para o caminho a seguir e indicava a razão de ser de toda a luta do povo angolano. Para o futuro, António Agostinho Neto projetou a dignidade do homem angolano, o desenvolvimento sustentável, estruturado em bases sólidas e a construção de uma nação próspera para todos os seus filhos. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, as semelhanças entre o pensamento de Agostinho Neto e o discurso político atual não podem ser vistos como mera coincidência. Há uma visão estratégica, uma linha orientadora, uma bússola a indicar-nos o rumo a seguir até o alcance do nosso objetivo permanente: fazer da Angola uma nação próspera que orgulhe todos os seus filhos. Neto esteve à altura dos desafios do seu tempo. Estejamos nós à altura do desafio do nosso tempo. São muitos,
mas está ao nosso alcance concretizar os desígnios fundacionais da nação angolana. É com esse espírito e motivação que o Executivo angolano, liderado por Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, abraçou o lema melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, e tem vindo a implementar reformas estruturantes com vista à melhoria das condições de vida de todos os angolanos. Combater com firmeza a corrupção, resgatar os valores morais e cívicos, reestruturar e diversificar a economia, reformar a administração pública, investir cada vez mais na educação e na saúde, melhorar o ambiente de negócios e promover o investimento privado, nacional e estrangeiro, promover o emprego, em especial para os jovens, aumentar a disponibilidade de habitação, entre outros, são necessariamente parte dos alicerces que suportam o nosso projeto de nação. Interpretar corretamente os anseios do povo angolano e criar as condições necessárias para que cada um realize o seu sonho é, provavelmente, a melhor forma de honrar Agostinho Neto e todos os heróis de todas as gerações que ousaram sonhar e trabalhar para concretizar o sonho de uma Angola independente. Se mantivermos presente o legado de Agostinho Neto, poderemos dizer, alto e em bom som, a partir deste local onde repousam os seus restos mortais, de qualquer canto desta imensa Angola ou de qualquer parte do globo, que Neto vive em cada um de nós. Por isso, celebramos o seu centenário sob o lema Angolanos de mãos dadas para o futuro. Porque o futuro está aí ao nosso alcance e porque fazermos do futuro realidade no presente depende da nossa capacidade de caminharmos juntos, todos os filhos desta bela pátria angolana. Assim como Neto perspectivou em Mussunda Amigo, nós somos Mussunda Amigo. Nós somos inseparáveis e caminhando ainda para o nosso sonho. No meu caminho e no teu caminho, os corações batem ritmos de noites fogueirentas, os pés dançam sobre palcos de místicas tropicais. Os sons não se apagam dos ouvidos. Celebremos com júbilo o centenário de Agostinho Neto e perpetuemos a sua memória, de mãos dadas para o futuro. Muito obrigado. Obrigado, Excelência Adão de Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República. O momento que se segue é para ouvirmos três vozes, três jovens vozes, que de certo também, duas, muito obrigada, que de certo também, influenciados pela poesia de Neto, terão decidido seguir pela carreira musical. A declamação musicada do poema Renúncia Impossível, por Bruno Neto e Lídio Gomes, acompanhados uma vez mais pela Orquestra Camerate. Renúncia Impossível abre o primeiro trabalho, a título póstumo, sobre a poesia de Agostinho Neto, um trabalho de Maria Eugênia Neto, Dario de Melo e Antero de Abreu. O livro foi publicado pelo Inalde em 1982.
não sou, nunca fui. Matai-vos, embriagai-vos, e agora dai esmolas aos pobres. Nada me pode interessar, eu não sou, não sou. Nada me pode interessar, eu não sou, não sou. Atingi o Bruno Neto e Lídio Gomes, esta renúncia é impossível. É, renúncia impossível. E vamos continuar, olhando ainda para o poemário de António Agostinho Neto, Presidente da República Popular de Angola, fundador da nação. Esteve entre nós apenas 4 anos como estadista, entre 1975 e 1979, mas foi uma vida sem tréguas, uma vida intensa. E estamos a ver aqui muitas imagens retratadas em fotografia sobre o trabalho que Agostinho Neto desenvolveu enquanto Presidente do nosso Estado. Deu-nos a independência, deu-nos a nacionalidade, deixou uma obra incompleta, mas acho que nós, as novas gerações, creio que com os seus ensinamentos vamos conseguir atingir os seus objetivos. Para ele, o mais importante era resolver os problemas do povo. Uma intervenção que fez em Menong, no Cuando Cubango. Vamos continuar. Vamos continuar. A artista que se segue não era nascida nem enquanto cidadã, tão pouco como artista, como é óbvio. Ela vem para interpretar, mais uma vez acompanhada pela Orquestra Camerate, Caminho do Mato, senhoras e senhores, Ari. A primeira versão deste poema, musicado entre nós, foi de Belita Palma e depois o Tonito. Caminho da gente, a gente cansada. Oh,
caminho do mato, soba grande, caminho do soba. Caminho do mato, caminho de Lemba, Lemba formosa. Oh, caminho do mato, caminho do amor, do amor de Lemba. Caminho do mato, caminho do amor do soba. Caminho do mato, caminho das flores, flores do amor. Caminho do mato, caminho das flores, flores do Caminho do Mato, Agostinho Neto, música de Ari. Estamos quase a aproximar-nos do fim desta atividade que marca a apresentação das ações que serão levadas a cabo para celebrar o centenário de Dr. António Agostinho Neto. Importa salientar que tudo quanto foi vivido esta manhã está disponível nas páginas oficiais do centenário e no seu sítio na internet, para consulta, eventualmente, dos que cá estiveram, dos que não puderam estar e queiram saber mais sobre o que se fará para celebrar os 100 anos de Neto. Agostinho Neto, como já dissemos, nasceu às 5 horas da manhã do dia 17 de setembro de 1922. Morreu 56 anos depois, às 16 horas e 45 minutos, tempo de Angola, em Moscou, onde partira no dia 5 de setembro para tratamento médico. Ao que se sabe, não se despediu de ninguém, apenas das crianças, da OPA, quando juntou-as no dia 1 de junho de 1979. Um ano marcado por muitos acontecimentos. Agostinho Neto estava convidado e já tinha endossado o seu nome para participar na Cimeira dos Não Alinhados, que estava a decorrer em Havana, Cuba, mas inesperadamente partiu para Moscou. Neste ano de 1979, Agostinho Neto teve intenso trabalho, ainda assim. No dia da renovação do seu mandato, como Presidente da Mesa da Assembleia Geral da União dos Escritores Angolanos, fez um discurso que foi considerado importante, daí ter sido depois consagrado o dia 8 de janeiro como Dia da Cultura Nacional. Neste ano, no âmbito da sua diplomacia e relações internacionais, Agostinho Neto escreveu a sua última mensagem a um estadista. Escreveu ao presidente brasileiro, General Figueiredo, por ocasião do 7 de setembro, dia da independência da República Federativa do Brasil, o primeiro país que reconheceu
a soberania angolana proclamada por Neto no dia 11 de novembro de 1975. A notícia da sua morte foi divulgada pela Rádio Nacional de Angola, na altura, diretora de programas, Maria Luísa Fansoni, tanto quanto sabemos, autorizou, se é essa expressão, para que Rui Carvalho fizesse a leitura da notícia que nenhum angolano de Cabinda ao Cunene queria ouvir. A morte de Agostinho Neto foi anunciada no dia 11 de setembro de 1979, às 13 horas, na Rádio Nacional de Angola. Todas essas são memórias vivas de uma vida intensa, de um homem que trabalhou incansavelmente para que hoje tivéssemos mais do que uma bandeira, mais do que um hino e mais do que uma pátria, a nossa nacionalidade. Um pouco de história também nesta cerimónia da apresentação das atividades do centenário de Agostinho Neto. De seguida vamos ouvir outro grande nome da música angolana. Senhoras e senhores, falo-vos de Mito Gaspar. Ele vem para interpretar Havemos de Voltar, tal como Neto escreveu.
O havemos de voltar. Em As língua, nossas tradições, havemos de voltar. as nossas casas, as nossas lavras, verdes dos milharais, havemos de voltar. Em língua nacional quimbundo, Mito Gaspar está nomeado Adido da Cultura de Angola na República de Cabo Verde, onde Agostinho Neto também sofreu muito, na ilha de Santo Antão. É verdade. A Orquestra Camerate foi integrada, ou integraram a Orquestra Camerate neste último número que vimos, Teddy Nsinghi e Jorge Henriques Mulumba, para quem pedimos também uma salva de palmas. E agora sim, pedimos a todos aqueles que fizeram parte desta festa, a todos aqueles que participaram deste momento de apresentação das atividades do centenário do Dr. António Agostinho Neto, que se juntem ao palco para encerrarmos, vamos assim dizer, de forma apoteótica, tal como o Neto merece esta atividade. Precisam da vossa força, dos vossos aplausos para chegarem ao palco.
Os pioneiros da Organização de Pioneiros Angolanos. Um assalto à sala numa digna homenagem. Estava eu a querer enfatizar que representam a unidade nacional. E foi isso que Agostinho Neto nos ensinou. E disse-o numa frase. Creio que muitos dos nossos presentes aqui se lembrarão que disse Agostinho Neto sobre a unidade nacional. Temos de fazer a unidade nacional. Isto não é sentimental. Disse-o em 1978, no ano da agricultura. Pedimos ao Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, que é também coordenador da Comissão Interministerial, Adão de Almeida, que volte ao palco porque há uma mensagem dos pioneiros da Organização de Pioneiros Angolanos que será entregue pela Quíria Andrade. Os vossos aplausos. Reza a história que o Dr. Adão de Almeida também foi da OPA. E acredito que não seja caso único nesta sala ter-se-ão lembrado de bons momentos vividos na altura em que eram pioneiros da OPA. Que estes pioneiros se tornem naqueles homens e mulheres que Angola precisa para cada vez mais se tornar um bom país para se viver. Senhoras e senhores, chegamos ao fim da nossa atividade, com a certeza do dever cumprido e acreditando que estaremos todos, de forma direta ou indireta, a acompanhar as celebrações do centenário de Agostinho Neto. Agostinho Neto, presente.